Capítulo 1284. Na era atual deste mundo, a crença em uma divindade era comum. A diferença era em qual divindade eles acreditavam. Portanto, mesmo que Roy, Pasha e companhia não entendessem o significado dos anjos no misticismo, eles tinham mais ou menos ouvido falar de lendas sobre anjos contadas pelos padres, bispos e idosos ao seu redor. Eles sabiam que eram servos de divindades e criaturas poderosas qualificadas para serem tratadas como ele ou ela. Cada ação deles poderia criar milagres. Eles definitivamente não eram algo com o qual as pessoas comuns pudessem se comparar. Nos corações desses 4 Beyonders, os anjos eram de um nível totalmente diferente, espíritos santos de outro mundo. Em circunstâncias normais, eles viviam nos reinos divinos e não desceriam ao mundo real. Eles poderiam ser tratados como verdadeiras lendas sem considerar o significado que tinham na realidade. Assim como as batalhas que eles experimentaram no passado, embora ocasionalmente encontrassem Beyonders hoje que causavam terror em seus corações, como hoje, o fato de um anjo estar envolvido era a última coisa em que pensavam. Não estavam no mesmo nível. Mas hoje, um mágico errante e misterioso os informou que o pastor-chefe da Igreja do Deus do Combate era um anjo que andava pela terra. Phil e os outros acreditavam no Cavalheiro Misterioso, que havia demonstrado todos os tipos de feitos incríveis, do fundo de seus corações. Em primeiro lugar, ele atendeu aos seus desejos e foi bastante amigável. Em segundo lugar, eles não acreditavam que eram suficientemente qualificados para serem enganados em tais assuntos. Para eles, o pastor-chefe era um anjo ou um Beyonder anormalmente poderoso. Em essência, não houve diferença entre os dois. A realidade deste mundo excede em muito a nossa imaginação. As palavras que Pasha dizia frequentemente passavam pela sua mente. Roy fez mais conexões. Ele lembrou que a mulher, que o senhor mágico havia puxado do nada, mencionou que ela estava perseguindo o pastor-chefe da Igreja do Deus do Combate. Além disso, ela parecia estar qualificada para ver a revelação da deusa da noite eterna. A única pessoa que pode rastrear um anjo é provavelmente outro anjo. Com a atuação do senhor mágico na frente daquela senhora, seu nível não pode ser muito menor. Roy rapidamente retirou o olhar das costas de Klein e não se atreveu a olhar para ele diretamente. Ele olhou para a esquerda e para a direita e percebeu que Phil também havia chegado a uma conclusão semelhante. Um sentimento complicado emergiu de seu rosto pálido, resultado de sua perda de sangue. Billis prendeu a respiração e só falou depois de alguns segundos. Não admira que haja uma mudança tão inexplicável em Beltane. Não é hora de ficar triste com isso. Vamos nos apressar e sair. O toque de recolher está prestes a entrar em vigor, lembrou Klein com um sorriso sem qualquer sinal de nervosismo. Pasha rapidamente olhou para o quadro de avisos e gravou o conteúdo em sua mente. Das 8 da noite às 8 da manhã. A livre circulação e reunião nas ruas são proibidas. Para onde devemos ir? Ela deixou escapar. Sob as duplas restrições do toque de recolher e da cláusula de proibição de invasão, parecia que só podiam aguardar a punição. Klein sorriu e disse: apenas movimento e reunião nas ruas são proibidos. Enquanto falava, ele apontou para um bueiro próximo que levava aos esgotos. Os olhos de Billis brilharam. Sim, não disse que não podemos passar pelos esgotos. Anteriormente, quando havia toque de recolher, os vagabundos se escondiam nos esgotos ou em prédios abandonados. Roy e os outros não hesitaram mais. Imediatamente avançaram e aproveitaram a vantagem de sua força para abrir a tampa do bueiro e entrar nos esgotos. Na escuridão total, uma fraca luz amarela se acendeu quando uma lanterna apareceu na mão de Klein. Enquanto seguiam o mágico errante,
Phil disse pensativamente, podemos ir para um hotel a seguir. Billis é um morador local. Ele não será atacado, então poderá conseguir um quarto. Depois podemos subir pela janela e entrar pelo lado de fora. Como obtivemos permissão do proprietário, não seríamos considerados invasores de propriedade privada. Nesse caso, podemos ficar até o amanhecer e esperar o toque de recolher acabar. É uma ideia muito interessante, mas nosso objetivo não é sobreviver até o amanhecer, respondeu Klein com um sorriso enquanto caminhava na frente deles com a lanterna na mão. Roy acenou com a cabeça e disse, se não fizermos nada e ficarmos no hotel, as regras vão aumentar uma a uma, tornando-se tão detalhadas que os hóspedes não poderão ficar em quartos de hotel. Na verdade, o mais interessante dessa proposta não é a descoberta de brechas nas restrições, mas o fato de ela me lembrar de algo. Klein virou ligeiramente o corpo e olhou para Billis. Como morador de Beltane, ele, na verdade, não tentou nos capturar, mas somos estrangeiros. Em outras palavras, ele não foi afetado pelas ordens do papel amarelo. Isso. Pasha e os outros se viraram cautelosamente para olhar para Billis, claramente mostrando suspeita em seus rostos. O encontro anterior os deixou certos de que os cidadãos da cidade de Beltane haviam perdido a cabeça no caso da prisão de estrangeiros. Eu também não sei porquê, Billis também murmurou confuso. Você ainda é cidadão de Beltane? Klein perguntou casualmente enquanto caminhava lentamente pelo esgoto úmido e fedorento. Billis seguiu atrás dele e respondeu com alguma certeza, claro. Klein pensou e elaborou, por um lado, você é cidadão de Beltane. Por outro lado, você é um estrangeiro padrão. Dois dos seus atributos se sobrepõem, causando uma contradição. Sob essa ordem, você não será atacado nem terá sua racionalidade afetada. Se conseguirmos criar tal contradição, isso significa que seremos capazes de escapar às limitações das regras. Phil perguntou animadamente. Pasha balançou a cabeça. Mas tal contradição é muito difícil de criar. Pelo menos não consigo pensar em nenhuma possibilidade agora. De repente, ela fez uma pausa e hesitou antes de dizer: o mais importante é que estamos longe do quadro de avisos. Não sabemos que outras leis se seguirão. Não temos como evitá-las. Quando isso acontecesse, eles não poderiam fazer nada. Klein sorriu e disse: não se preocupe. Este espelho pode nos ajudar a ver o novo conteúdo no quadro de avisos. Ele casualmente exibiu o espelho mágico que havia escorregado na palma da mão esquerda. Pasha deu um suspiro de alívio e perguntou curioso: não é crime espiar? Na superfície do espelho prateado, palavras que pareciam sangue pingando apareceram. A maneira como olho para o quadro de avisos é como olhar para o sol durante o dia. Não há necessidade de espiar. Klein retraiu seu espelho mágico e acrescentou com um sorriso: além disso, isso é apenas um item. Como pode cometer um crime? Isso realmente faz sentido. Billis e Phil não puderam deixar de concordar. Depois que Roy entendeu, ele exalou e perguntou: a seguir, o mais importante é encontrar aquele item, mas não temos nenhuma pista. Como o livro, pode estar em qualquer lugar. Só podemos fazer buscas em toda a cidade, mas claramente não temos tempo para fazer isso. Na verdade, não sabemos onde está o 002. Não temos nem pistas, mas existe uma existência que sabe a resposta com muita clareza, respondeu Klein vagarosamente ao ouvir os passos ecoando nos esgotos. O coração de Pasha agitou-se. Você quer dizer aquele pastor-chefe? Klein sorriu e assentiu. O 002 está em suas mãos ou foi escondido por ele em algum lugar. E um livro é claramente incapaz de se mover sozinho. Isso não é algo que as regras atuais possam ajudar a alcançar. Mas como encontraremos esse pastor-chefe? Billis deixou escapar.
Talvez fosse porque o mágico Senhor Mágico estava ao seu lado, ele não tinha tanto medo de procurar pelo anjo fundamentado. Klein calmamente segurou a lanterna e disse: enquanto 002 não fornecer imunidade ao pastor-chefe, ele também tem que cumprir as leis do aviso. Ele era originalmente de Fezak, então sem dúvida não é cidadão de Beltane. Ele não consegue aproveitar do tratamento dispensado aos habitantes locais. Da mesma forma, embora ele seja um anjo de outro lugar e não um estrangeiro no sentido estrito da palavra, ele é humano, também será perseguido pelos cidadãos. Isso pode ser confirmado. Em suma, esse pastor-chefe tem que respeitar o toque de recolher e não invadir residências privadas. Ele não pode se esconder em uma área pública que não esteja aberta ao público à noite. Ao mesmo tempo, como fugitivo, provavelmente não tem companheiros com características duplas como Billis. Diga-me, onde você acha que ele estará? Os olhos de Roy se voltaram enquanto ele dava várias respostas. Esgotos, cemitério, catedral antes da meia-noite, prédios abandonados. Você não pode entrar no cemitério à noite. Os edifícios abandonados são propriedade de alguém ou de algum grupo com os direitos da propriedade, lembrou Pasha. Sim, assim que os esgotos estiverem restritos, iremos à catedral procurar o pastor-chefe ou esperar por ele, disse Klein em tom relaxado, como se estivesse decidindo sobre um assunto trivial. Roy, Phil e os outros ficaram surpresos. Eles não esperavam que seriam capazes de travar seu alvo tão facilmente. Bastaram algumas palavras de discussão para expor o paradeiro de um anjo. No entanto, existem algumas catedrais em Beltane. Temos que agir em conjunto para economizar tempo. Além disso, a catedral pode ser capaz de resistir à punição com força, confiando em seu nível de anjo e em seus poderes. Com isso dito, Klein abaixou a cabeça e disse para o espelho mágico em sua mão: Arodes, monitore a cidade inteira e preste atenção a quaisquer anomalias. Depois de dar suas instruções ao espelho, Klein mais uma vez arrastou a Madame Ariana para fora da névoa da história e pediu a ela que ficasse encarregada das catedrais da Igreja da Noite Eterna. Depois de fazer isso, ele se virou e disse a Roy, Pasha e companhia: se ainda não conseguirmos encontrar o pastor-chefe depois de tudo o que foi feito, significa que ele deixou Beltane, deixando 002 para trás para atacar o inimigo, ou ele já ganhou o controle de 002 até certo ponto. Em suma, podemos prosseguir por meio da eliminação por enquanto. Roy e companhia assentiram em uníssono enquanto continuavam seguindo Klein nos esgotos. Depois de alguns minutos, o antigo espelho prateado refletiu uma cena. Na tabuleta havia outro pedaço de papel com novas regras. Devido às obras de manutenção municipal, nenhum ser vivo poderá entrar nos esgotos a partir de agora. O conteúdo está sendo adicionado em um ritmo cada vez maior. Klein franziu a testa indiscernivelmente enquanto murmurava para si mesmo antes de tirar uma luva de pele humana. Imediatamente depois, gesticulou para que Pasha e os outros dessem as mãos. Então, agarrou um deles pelo ombro e os conduziu para fora dos esgotos, teletransportando-se para a Catedral da Tempestade mais próxima. Durante esse processo, os 4 Beyonders viram pela primeira vez os ratos e baratas nos esgotos se contorcendo enquanto morriam um após o outro. Em seguida, foram atraídos pelo estranho e abstrato mundo espiritual, como se tivessem sofrido algum tipo de catarse no nível mental. Ponto.